Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Esse universo que nós estamos. Quando a pessoa parar um pouquinho para reconhecer isso, a maravilha, o êxtase que ela sente, não dá para colocar no papel. Porque é uma perfeição total em todos os aspectos. Ela está abrangendo aqui, onde nós estamos, até o infinito. Onde a nossa consciência perceber algo, ali está sendo algo perfeito. Pela própria divindade. Isso é ser Deus. Agora, você falou assim, leia outra vez a arte curar tristeza. Então ele começou ele fala muito sobre o consciente coletivo, né, porque a hipnose é coletiva. Por acaso você já leu Sonhos e Reflexões de Jung? Que ele fala muito sobre o inconsciente coletivo também. E ele explica, inclusive, o mecanismo do inconsciente coletivo. Então, mas aí está a questão. Eu, por exemplo, prefiro não saber como é que uma ilusão funciona. Sabe? Porque toda vez que eu hipnotizo uma pessoa, ela tem um sofrimento. Depois eu explico para a pessoa, olha, o sofrimento é ilusório. Você está imperfeito, você não tem que passar por nada disso. E agora eu vou explicar para você como é que esse hipnotismo funciona para todo mundo. Não, porque justamente é o seguinte, porque a gente precisa me entender. Tá. Agora acontece o seguinte, por exemplo, essa ilusão coletiva, porque na realidade ninguém de nós tem culpa. Tá, não tem. Não, mesmo porque nós somos a divindade. Nós somos a divindade, certo? Agora, essa crença coletiva é que faz com que a gente, quando não está assim, na consciência divina, a gente veja coisas erradas. Não. Essa pessoa que está vendo coisas erradas faz parte das crenças. Tá? A pessoa que vê errado faz parte das crenças. Exatamente. Por isso que a gente usa o princípio de impersonalizar a ilusão. Não existe uma pessoa sendo sugestionada pela crença. Tá? Existe a crença de que existe uma pessoa que possa ser sugestionada. É diferente. Ficou confuso, né? Você já percebeu, né? Não, mas foi bom falar isso daí, porque o princípio, os princípios que a gente chama de princípio de cura espiritual, eles tentam colocar de uma maneira didática o comportamento e atitude nossa para nos livrarmos de algo que não existe. Então é paradoxal, né? Então, vamos supor, a pessoa ela acha que ela tem dor de cabeça. Tá? Do jeito que foi colocado, dá a impressão que a pessoa aceitou a crença do mundo de que a dor de cabeça existe e ficou sofrendo essa dor de cabeça. Mas a crença que eu estou dizendo inclui a dor de cabeça e é essa pessoa que está passando a ser vítima dessa crença. Deu entender? Então, vamos supor, se eu estou sentindo dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça aqui, eu vou fazer a aplicação do princípio espiritual. Eu fecho os olhos e reconheço o seguinte: ao meu redor existe uma crença gnóstica de mundo me sugestionando. Né? Nessa crença gnóstica de mundo existe a dor de cabeça. E nessa mesma crença gnóstica de mundo existe uma pessoa sofrendo essa dor de cabeça que a crença mostrou. E não sou eu. Percebe? Deu para separar? Então eu me separei não apenas da dor de cabeça, eu me separei do ser que ficou sujeito à crença. Porque Deus não está sujeito a crença nenhuma. Já pensou? Encontrar com Deus, olha, se você é Deus, eu sou Deus, mas eu estou sujeito pelas crenças universais. Que Deus é esse? O ser que se mostra influenciado por crenças hipnóticas, ele faz parte das próprias crenças hipnóticas. Ele é inexistente. Ele é inexistente. Não é o nosso ser. Aquele capítulo que a Dona Francisco comentou hoje, de como lidar com as crenças, exatamente nós, como lidar com crenças? Brigando com elas? Negando crenças? Não. Nós lidamos com a verdade. Então, se está sendo afirmado que só existe Deus, então onde eu estou, existe Deus. Deus tem dor de cabeça? Não tem, então também não tem. Não tem nada a ver comigo.
esse assunto. Se a crença universal é nada. Sabe? É assim, tudo que é válido para Deus é válido para mim. Assim como que é válido para uma gota d'água, vale para toda a água do oceano. A mesma natureza. Se um litro de água não pegar fogo, meio litro também não pega. É a mesma natureza. Então o ser de Deus é o todo absoluto, é o mesmo ser individual absoluto que nós somos. E o que é válido para o todo é válido para o indivíduo. Então como lidar com crenças? Lidando com a verdade. Vida fala assim, eu vou me livrar dessa crença agora, eu falo assim, eu vou reconhecer quem eu sou. Onde é que eu estou nesse negócio? Eu estou fazendo parte de um todo. Esse todo tem que ser perfeito porque Deus é o todo. Então essa perfeição de Deus engloba o meu ser. Quando eu ficar distraindo essa mente com essa verdade, aquela mente que parecia estar ali sendo a nossa, sumiu. Pode gastar 10 minutos, pode gastar 1 hora, ela pode tentar um dia não conseguir, em 2. Mas a prática, o treinamento disso, isso aqui não é mágica, né? Existe um princípio em ação. Tem pessoas, por exemplo, que eu digo lá, crença de criança, né? Várias experiências já vi de, por exemplo, ciência cristã, tem escolas para crianças, sabe? Eu já vi vários relatos lá da criança machucar lá, a professora cientista cristã, esses mesmos princípios, né? Pegava, tampa a mão lá e falava assim, aqui não tem nada, eles não estão mostrando sua mão verdadeira. Fecha os olhos e fala assim, a mão que Deus fez não pode machucar, e a menina concorda. Daí não tem mais nada. É exatamente o assunto desse corpo de luz. Porque a pessoa, ela tropeça numa pedra, ela cai assim, eu caí. Já negou o princípio. Pois diz que é difícil aplicar, não é que é difícil, ela não aplicou. É diferente. Difícil de aplicar é uma coisa, não aplicar é outra. Certo? Não sei se eu acho que eu contei aqui uma vez que eu dei uma senhora uma cabeçada numa torneira de máquina de lavar roupa, sabe? Quando eu vi a dor que eu estava sentindo ali, só mais nada que eu fiz é pular na cadeira para espírito não bate em lugar nenhum. Sabe? É inacreditável, né? Mas nem sinal ficou. Então a senhora batida, vamos considerar o plano pelo menos, ia ficar uns bons dias com um galão na cabeça. Ô, Tato, deixa eu contar pra você que antes do meu marido sofrer um acidente, ele sofreu no domingo e eu, na sexta-feira à tarde, estava limpando o jardim com a maquininha elétrica e veio uma pedrada no meu olho, que sangrou na hora, fez 2 buracos, e eu, na hora, eu pus a mão assim, eu falava, eu estava sozinha no jardim, eu falava, eu sou Deus, tudo aquela turma, né? Pois olha, nem cicatriz, eu fui ao médico, mas no mesmo dia quis me ver 2 vezes para examinar a profundidade, foi por milímetro para não pegar no colorido do olho, né? E, não, olha, não tem cicatriz. Se falar que eu passei por um período, mas eu repetia para mim ali, porque a mão cheia de sangue, né? Eu falava, eu sou Deus, mas eu falava, no meu ser. Então, é isso aí. É o único ser que existe. Isso é uma experiência também assim desse engraçado, porque é difícil se machucar, mas é muito raro, não acontece engraçado. Não por acaso. Uma vez estava fazendo uma palestra em Bauru, fui fazer francês, minha palestra em Bauru, eu quando eu era mineira, estava para o estado inteiro. E eles botaram lá um banquinho para poder alcançar na luz, a luz apareceu um pouco alta, certo? Muito bem. E o banquinho tinha qualquer probleminha embaixo, sei lá. E o banquinho virou. E tinha uma tabuinha embaixo na quadro negro, e esfolou assim a perna, né? Olha que pequenininho. E continuei. Ele se veio agogolado, como é que machucou e você não para? Vou parar de fazer meu trabalho por causa de um esbarrão na perna, porque esfolou lá. E engraçado, ficou direito, terminei, tem que fazer. Ficou só que aquela bolinha que escorreu, parou ali. Elas estavam ficando porque não tem porquê, gente. Não tem como machucar. Não existe essa coisa. Mas isso eu sinto assim comigo. Não, vem tudo no treinamento, lá, os princípios já conhecidos. É uma coisa interessante. Então, imagine, eu terminei, fiz
você fazer normalmente, o horário da reunião? Ou da escolha isso parou. Esse capítulo vou até deixar um exercício para quem quiser se divertir em casa no treinamento. Ah, nós vamos fazer aquele dado. Não é aquilo ainda. Vamos fazer, você falou que não. Não, mas eu estou me lembrando agora, está associado com esse capítulo do corpo de luz. Não, acho que dá para decorar. Pode anotar, só para lembrar de fazer. Quando a gente anda durante o dia, a nossa sombra vai se modificando no chão, posição em função Da posição com relação ao sol. Isso. É a ilusão, que aí, na verdade a gente costuma ir na terra em torno do sol, né? Não, peraí, lógico. A gente vai caminhando, né? Tá. Vai mudando, vai estando em ângulo diferente com relação ao Exatamente. sol. Mas tem um determinado momento em que a sombra, ela se identifica com o nosso corpo. Então, procure fazer esse exercício durante a meditação com os olhos fechados, considerando que a sombra é esse corpo visível do nosso ser. Deixa eu anotar aqui, Nós vamos fazer um meio-dia cósmico, sabe? Vamos fazer esse exercício aqui, o exercício do meio-dia cósmico. Porque nós vamos identificar a sombra do mundo visível. Alguém quer que aí? Essa caneta eu tenho. Como é que vamos fazer isso? Olha, é identificar a sombra do mundo visível. Do nosso corpo. Esse exercício está ligado com esse assunto do corpo de luz, né? Deixa eu explicar primeiro qual é o objetivo. Deixa eu primeiro explicar o objetivo do exercício, antes de explicar como vai fazer, e aí fica mais fácil entender o porquê, né? Esse texto explica o seguinte, que este corpo, do jeito que ele está, ele é espiritual, perfeito, é o templo do Deus vivo. Esse é o nosso corpo. Bom, do jeito que eu estou vendo esse corpo, eu estou vendo ele como um corpo material, que nasce, que envelhece e morre. Então, existe uma sombra de corpo que a minha mente está pegando. Tá? Só que o que nós estávamos falando naquela hora que ela levantou aquela questão. O olho nosso é que está vendo mal do corpo que está aqui. Quando nós modificamos a visão do corpo, o corpo não se modifica. É sempre o mesmo. Então, em outras palavras, daqui a 1 bilhão de séculos, esse corpo vai estar como está aqui agora. E as pessoas vão morrer de rir e falar, assim que eu vi, hein? Olha como é que eu vi o meu corpo naquela época. Se nós deixamos registradas as imagens. Tá? Então, como ele está agora, nós chamamos de sombra do corpo de luz. Agora, o texto, ela quer aprofundar essa ideia para tirar a dualidade. Tá? Que é aquela ideia que nós temos um corpo de luz e temos um corpo físico. Então a pessoa fala assim, eu machuquei o meu corpo físico, mas o meu corpo de luz eu nunca machuco, que é o corpo de Deus. Esse ponto já é melhor que nenhum. Nós não podemos parar aí. Nós temos que transcender a dualidade. De forma que nós conscientizemos ou percebamos internamente que este corpo do jeito que ele está sendo já é o corpo de luz e não tem outro. Tá? Bom, como nós estamos acostumados a fazer meditação, com a prática de meditação a pessoa vai sentir esse corpo de luz sendo o próprio corpo e vai saber que está separado dessas aparências do mundo. Para isso nós vamos fazer esse exercício, que seria nós fecharmos os olhos e todo mundo tem na mente a imagem desse corpo, que é a imagem que a gente vê dele no espelho. Tá? Então encaramos mentalmente esse corpo como se nós estivéssemos vendo a sombra do nosso corpo. Tá? Aí nós vamos puxando essa sombra até ela se fundir com o nosso corpo. Tá? Seria o meio-dia cósmico que eu estou chamando aí. Quer dizer, o corpo transcendental, ele sumiu com a sombra por estar em horário inadequado para ela aparecer.